Olá pessoal, nós vamos resolver alguns exemplos de potencial elétrico, DDP e trabalho de uma força elétrica. Primeiramente, eu gostaria que vocês anotassem essas duas fórmulas aqui de potencial elétrico, que no vídeo anterior eu acabei não as colocando, tá? E essas aqui são mais simples, eu acredito, e a gente vai usar elas bem mais do que a outra anterior, que trabalhava com energia potencial, ok? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai estar utilizando essa fórmula de potencial, que a gente já tinha conhecido no segundo bimestre, tá? Vamos fazer a leitura do exemplo. Uma carga pontiforme de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb, que já é meu Q, está fixa no vácuo e gera um campo elétrico à sua volta. Qual o potencial elétrico de um ponto situado a uma distância de 60 centímetros desta carga? Essa distância aqui, ela está em centímetro, a gente vai ter que converter ela para metros. 60 centímetros para metro é 0,6 metros. Ou em notação, 6 vezes 10 a menos 1 metros. É opcional, ambas são válidas, tá? Substituindo esses valores. K é a constante. Q dividido pela distância. Fazendo a multiplicação, 9 vezes 2, 18. Multiplicação, os expoentes somam-se. No caso aqui, tem um sinal de negativo, a gente vai fazer 9 menos 8, 1, né? Dividido pela distância, 6 vezes 10 a menos 1. 18 dividido por 6, 3. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, menos da divisão, e a gente vai fazer um joguinho de sinal. 1 menos com menos, mais. 1 mais 2, mais 1, 2. Volts, unidade de medida. Como a minha grandeza aqui é pequena, né, minha unidade de grandeza é pequena, eu posso transformar isso aqui no número 3 vezes 10 ao quadrado, é a mesma coisa aqui, 300 volts. Ambas respostas são válidas, vai depender da alternativa. Se for uma questão de uma atividade de alternativa, aí você vai ter que avaliar qual é a resposta correta. Exemplo 2. Uma carga elétrica de pequenas dimensões e com intensidade, aqui nós temos o Q, é transportada de um ponto A para um ponto B de um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica que age sobre a carga tem intensidade, esse aqui será o trabalho. Determine o potencial elétrico no ponto A, considerando o ponto B como ponto de referência. Se a gente vai considerar o B como referência, a gente considera ele como 0, tá? Aqui a gente já vai utilizar outra fórmula, né? A gente leva em consideração o trabalho. Vamos substituir os dados. A gente quer achar o potencial em A, o trabalho, 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 4 vezes 10 a menos 6. 3 dividido por 4, 0,75. Vezes 10
Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ter um jogo de sinal aqui. Menos 4. Menos com menos, mais. Então, a gente vai ficar menos 4 com mais 6. Menos 4 com mais 6, 2. 0,75 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 75. Por quê? A gente está querendo zerar esse expoente. Basta tirar 2. Se eu tiro 2, eu tenho que deslocar para a direita 2 casas. 1, 2. Aí eu tenho 75 volt, que é a unidade de medida. 2B. Ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B, certo? A diferença de potencial é representado pela letra U, ok? Então, substituindo os dados, potencial em A é 75, menos o potencial em B, que a gente considerou 0, né? Que ele mesmo falou como ponto de referência, apenas ponto de referência. 75 menos 0, 75 volts. A DDP aqui é 75 volts. Nos demais exercícios, vocês terão que calcular o potencial em A, depois o potencial em B também, para depois calcular a diferença de potencial. Aí tem que ter muita atenção em qual fórmula vocês irão usar, se será essa ou a anterior. Terceiro e último exemplo. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos A e B é 10 volts. Ou seja, o exercício já me trouxe isso aqui, ó, pronto, tá? Quanto que vai valer isso aqui? 10 volts, já tá pronto. Não vou precisar subtrair nem nada. Ou seja, essa diferença aqui é a DDP, tá? A gente fez no exercício anterior. E nesse aqui, o exercício de atrás, ele pronto. Vocês terão um exercício que no anterior vocês vão calcular DDP, tá? E depois, no posterior, vocês só vão substituir ele diretamente, tá? Então, vamos lá. O trabalho realizado pela força elétrica no transporte de uma carga Q igual a 2 microcoulomb, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. E ele está querendo saber o trabalho, né? Cadê? Trabalho. Então, vamos calcular. Trabalho de A até B é a carga 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 volts, que é o valor que já veio pronto. Quando não vem pronto, você vai substituir, você vai ter que calcular o potencial em A, depois calcular o potencial em B, separado, e depois você vai substituir um por vez aqui e realizar a subtração. Duas vezes 10, 20. 20 vezes 10 a menos 6. Podemos também deixar como 2 vezes 10. Desloquei a vírgula, supostamente aqui, uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda, soma mais 1. Menos 6 mais 1, 5. Trabalho é dado em joule. Ambas as respostas estão corretas. Você deverá avaliar como está na alternativa para fazer a conversão, ok? Dúvidas, entre em contato.